Meus queridos irmãos em Jesus Cristo, gostaria de compartilhar com vocês essa noite alguma coisa sobre o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas alguma coisa que represente a essência do Evangelho. O que é o Evangelho? O que quer dizer a palavra Evangelho? Vocês sabem? Boas novas, né? De salvação, boas novas de grande alegria. Foi esta a canção dos anjos, quando disseram: eis aqui vos trago novas de grande alegria. A palavra no seu original é evangelho. Então evangelho significa novas de grande alegria. E nós, num tempo como este, precisamos ter notícias boas, notícias que renovem as nossas forças, notícias que nos inspirem, notícias que abram para nós caminhos de esperança, notícias que nos mova em direção a algo criativo, inteligente, cheio de sabedoria, ungido pelo poder de Deus. Precisamos abrir as nossas frentes, portas especiais, que aliás o Senhor faz isso por nós. Então o Evangelho é todo esse conjunto. E eu estava lendo um texto bíblico e eu estava pensando como é que o Evangelho se manifestou nesse texto bíblico. Como é que eu vejo aqui novas de grande alegria no meio desse texto. E era um que estava sendo apedrejado, era o outro que consentia no apedrejamento, era uma perseguição. Então, tanta coisa aparentemente negativa que eu pensei, como é que eu posso ver o Evangelho dentro disso? Essas novas de grande alegria. E depois eu comecei a pensar, porque é assim mesmo, no meio das nossas lutas é que se manifestam as novas de grande alegria. É no meio dos nossos percalços, das nossas dificuldades, que a gente vai percebendo a mão de Deus operando e nos trazendo daquelas situações difíceis para uma novidade de vida. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Significa que as coisas velhas, elas passam, são velhas porque já passaram. E o que é novo? É o Evangelho, as boas novas. Então as boas novas são os recursos e as condições de Deus para superar as nossas condições que vão ficando no passado, porque de fato deveriam ficar no passado, porque não eram novas de grande alegria, eram situações de dificuldades, de lutas. Por isso que a gente vai olhar para o Evangelho hoje com uma visão bem especial. É Atos capítulo 8. Vamos começar com o capítulo 7 de Atos, começando com o verso 54, quando há um apedrejamento aqui e morre um jovem chamado Estevão. O que aconteceu aqui nesse dia? Olha, aconteceu que Estevão estava fazendo um relato a respeito do que era a revelação de Deus para o povo de Israel. E os doutores da lei e os demais que ouviam esse relato ficaram furiosos contra ele, porque ele incluía nesse relato, a culminância desse relato era a vinda do Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Ele então, pensando naquilo, falando aquilo, suscitou uma polêmica da parte dos religiosos, que decidiram apedrejá-lo por conta dessa declaração de que Jesus era o Messias que estava agora presente entre nós. Então, o texto diz assim, ouvindo eles isto, ouvindo o relato dele, enfureceram no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Ou seja, eles tinham uma atitude agressiva contra o Estevão. Verso 55 diz assim: mas Estevão, cheio de quê? Do Espírito Santo. Hoje de manhã falamos sobre isso, não foi? Sermos plenos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do... Então, para enfrentar as adversidades da vida, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Por isso que o Estevão enfrentou aquela dificuldade,
Porque a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E na hora que ele estava passando o pior momento da sua vida, a Bíblia diz que ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Jesus que estava à sua direita. Então ele, naquele momento, cheio do Espírito Santo, no meio da sua dor, no meio da sua dificuldade, no meio da sua lapidação ali, do seu apedrejamento, ele abre os olhos, ele olha para o céu e vê a figura do Senhor, e esta figura inspira o seu coração, e ele disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra do Pai. Então ele tinha uma convicção. Agora esta convicção se tornou uma experiência profunda, porque naquele momento, quando tudo parecia ter dado errado na vida dele, ele tem esta visão. E olha o que acontece. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Então não importava o que estava acontecendo com ele, eles queriam de fato persegui-lo e matá-lo, e apedrejaram então por conta da sua fé. Muitas vezes a fé vivida na sua intensidade incomoda algumas pessoas que não creem e acham que é absurdo o que você faz pela crença que você tem. Mas tem pessoas cujas vidas estão colocadas no altar de Deus de uma maneira tão especial que eles são capazes de entregar a sua vida, ainda para ser queimada na fogueira, ou ainda para ser apedrejada, porque a convicção e a experiência que eles têm transcende muito a simples religião. Eles estão comprometidos com uma relação tão profunda com Deus, que para eles estar nesta perspectiva é muito superior ao que eles estejam vivendo ou sofrendo naquele momento. Por isso que existem os mártires, por isso que existem aquelas pessoas cujas vidas são entregues em nome do Senhor para uma causa especial. Por isso que o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, pela convicção que ele tinha de que aquilo que ele fazia era um propósito de Deus para a nossa redenção. Por isso que ele diz então, quando ele fala assim, Jesus fala assim, Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. João Vareto, muitos anos atrás, escreveu um livro que ele diz assim: o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Hoje em dia ninguém fala nisso, porque todas as pessoas querem um evangelho acomodado, um evangelho confortável, que não exija nada, que não exija nenhuma transformação de vida, que não exija nenhum arrependimento, que não exija nenhuma confissão de pecados. Queremos muitas vezes o que o evangelho pode nos dar de confortabilidade, de bênçãos extraordinárias, de experiências positivas. Mas quando o evangelho exige de nós um posicionamento mais severo, mais profundo, mais comprometido, aí já não queremos mais esse tipo de evangelho, porque esse tipo de evangelho para nós já não faz muitas vezes o sentido que fez para o Senhor Jesus e para a sua igreja nascente. É importante a gente pensar quantos pagaram um preço lá atrás para que nós tivéssemos uma experiência de salvação aqui e agora. Veja só, lançando para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quando eles apedrejaram aquele homem ali, eles pegaram as suas vestes e lançaram aos pés de uma outra pessoa. Sabe quem era? Saulo, que mais tarde veio a chamar-se Paulo. E de perseguidor, ele tornou-se perseguido também, por conta da sua própria experiência de fé com o Evangelho. Então veja o verso seguinte, e apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, nesse texto que eu estou lendo, nós estamos vendo a pessoa de Estevão, uma fé que nos inspira, no sentido de ver assim, ainda existiu lá no passado, pessoas que foram capazes de, pela sua convicção, entregar a sua vida.
Um evangelho que para nós talvez não seja tão comum nos dias atuais, mas naquele tempo ser crente tinha um preço a pagar, ser crente tinha um compromisso a assumir, e isso poderia custar a própria vida. Por isso que os nossos apóstolos foram sacrificados, assim como Jesus foi sacrificado. Assim a história do cristianismo está marcada com muitas pessoas que sofreram por defender a sua fé. Então hoje eu queria falar deste evangelho que tem lá atrás pessoas que deram a vida para que nós hoje pudéssemos ter uma herança evangélica. Pessoas que na sua geração fizeram diferença para que as futuras gerações tivessem a oportunidade de experimentar o dom da fé. Alguém que no passado pagou o preço para que hoje nós pudéssemos ter a bênção do evangelho em nossas mãos, a fim de podermos compreender a obra de Deus no tempo e no espaço. Se o evangelho futuro dependesse da nossa fidelidade hoje, ele avançaria ou ele recuaria? Se o evangelho dos tempos futuros, das novas gerações, dependessem da nossa fidelidade hoje, diante de uma situação adversa, nós estaríamos disponíveis para sermos instrumentos de Deus, a fim de preservar a palavra da verdade, ou talvez nós não estivéssemos tão preparados para isso. Por isso que é importante parar um momento para a gente celebrar a vida daqueles que no passado foram tão dedicados, tão fiéis, tão comprometidos, que foram capazes de se tornar semente para que nós pudéssemos ter uma árvore frutífera hoje. Então o evangelho requer de nós comprometimento, requer de nós compromisso, requer de nós envolvimento, requer de nós compreensão do propósito de Deus e o engajamento no propósito de Deus, ainda que isso tenha para nós algumas consequências. Quando eu falo assim, dá a impressão que eu estou falando uma coisa absurda, né? Uma coisa estranha. Como é que alguém vai se sacrificar pelo evangelho? Nós sempre pensamos que Deus vai nos abençoar e nunca entendemos que às vezes a bênção vem pela nossa consagração no altar do Senhor, ainda que isso nos custe alguma forma de sacrifício. Então a igreja de Jesus Cristo está hoje diante de um cenário. Aquele homem lá atrás, porque defendeu o evangelho, defendeu as boas novas, defendeu o que aconteceu na história do povo de Deus, ele pagou o preço de ser apedrejado. Mas uma coisa interessante, tem uma segunda personagem nesse texto. Vamos ver aí o capítulo 8, que fala a respeito começando aqui com o verso de número 4, 8:4. Antes desse 8:4, a gente viu que eles pegaram a roupa daquele homem e colocaram aos pés de Saulo. Quem que era Saulo? Saulo era um representante, vamos chamar assim, do império dos romanos, porque ele estava a serviço daquele sistema, e então ele entendia que fazia um favor a Deus, porque ele era fariseu também, ele entendia que fazia um favor a Deus perseguindo a igreja. Muitas vezes nós podemos ter uma perspectiva errada da fé, ainda que a gente tenha boas intenções e boa vontade, se a gente não tiver uma compreensão clara do propósito de Deus, podemos cometer erros graves por causa da nossa ignorância. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, entendimento. E Paulo pensava que estava fazendo a coisa certa quando perseguia a igreja. Na verdade, ele não estava fazendo a coisa certa quando perseguia a igreja. Ele estava fazendo a coisa errada. E nesse contexto dele estar fazendo a coisa errada, ele vai sofrer da parte de Deus uma intervenção. Essa intervenção vai ser no caminho de Damasco, quando ele está perseguindo a igreja, ele recebe uma visitação de Deus e diz: Paulo, por que me persegues?
Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo não estava perseguindo Estevão, Paulo não estava perseguindo fulano ou beltrano, Paulo estava perseguindo o Senhor, porque a igreja é o corpo de Cristo. E nós temos que dar esse valor para a igreja tem um valor tão grande que ela é reconhecida como corpo de Cristo, do qual ele é cabeça. E Paulo diz então: por que tu me persegues? Na verdade ele estava perseguindo a igreja, mas Jesus se identifica tanto com a igreja, que ele se sente perseguido junto com a sua igreja. E então nós queremos destacar aqui o importante que é a nossa compreensão de que nossa vida somada é o corpo de Cristo, do qual ele é cabeça. E ele cuida da sua igreja, ele se interessa pela sua igreja, e ele sente as angústias da sua igreja, sente as dores da sua igreja. E a sua igreja é você, a sua igreja sou eu, a sua igreja somos cada um de nós aqui. Então o Senhor sente a nossa luta, a nossa dor, a nossa tristeza, o nosso sofrer, e ele se interessa por nós, e ele vai perguntar aquilo que nos maltrata: por que é que há essa perseguição? E Paulo então vai passar por uma experiência transformadora, porque o Senhor tocou no seu coração. Então o Evangelho é esta possibilidade de uma pessoa passar por uma profunda transformação. O Evangelho é isso, de você ter uma fé tão poderosa que você é capaz de enfrentar todas as dificuldades e adversidades, como Estevão. Mas o Evangelho é para você entender que Deus é tão poderoso, e o Evangelho é tão poderoso que ele pode entrar na história de uma pessoa que tem uma trajetória X e mudar radicalmente a trajetória dessa pessoa, mudar totalmente o caminho dessa pessoa, mudar a mente dessa pessoa, mudar o coração dessa pessoa. Paulo é a experiência viva de uma profunda transformação operada por Deus no coração de um homem, no coração de uma pessoa. Paulo então se torna um apóstolo, e ele vai ser um dos escritores do Novo Testamento, e talvez o que tenha mais contribuição no Novo Testamento. Ele tinha tudo para continuar sendo uma pessoa ligada ao Império Romano, fazendo o que fazia, na intenção de estar fazendo a coisa certa. Mas o Espírito do Senhor fala com o nosso espírito a respeito do que ele pretende que nós saibamos, porque ele nos deu a palavra, nos deu o Espírito, que nos guia na verdade, sendo a palavra a verdade de Deus. Então o Evangelho é boas novas porque pode transformar vidas. O Evangelho é a verdade porque pode transformar posições. O Evangelho é a verdade porque pode transformar situações que, por qualquer motivo que seja, elas nas mãos de Deus podem vir a ser totalmente diferentes do que eram anteriormente. E não só mudar a pessoa, mas mudar a circunstância da pessoa. Então o que eu quero te dizer? O Evangelho é boas novas de grande alegria, porque ele pode mudar o rumo da sua vida. Ele pode mudar a direção da sua vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho de Jesus Cristo pode acontecer na sua experiência pessoal. E você que acha que certas coisas não vão mudar, não tem como mudar, não podem mudar, e na sua cabeça pode estar tudo certo do jeito que é, ou conforme é, mas Deus pode ter algo tão diferente, tão especial, que vai tocar na sua vida como tocou na vida do Paulo, e aquilo que era, deixa de ser, para acontecer algo novo e especial na sua experiência. Olhando para a vida de Paulo, a gente aprende que não há nada que Deus não possa mudar, não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que Deus não possa consertar, não há nada que Ele não possa restaurar. A vida do Paulo é um testemunho de alguém que passou por uma intervenção do Evangelho e saiu de modo totalmente diferente da maneira como entrou.
Então o Senhor pode fazer isso na vida de qualquer um de nós, como Ele pôde fazer e fez na vida do Paulo. E também Ele pode fazer na vida de cada um de nós, como Ele fez na vida do Estevão. Na hora mais decisiva, derradeira, da maior injustiça, Ele esteve ao lado do Estevão e trouxe o Estevão para estar ao lado dele no meio da dificuldade. Muitas vezes nós vamos ter situações das quais não temos como escapar, não temos como fugir. Mas uma coisa é certa: qualquer que seja a situação dentro da qual estivermos, o Evangelho diz que o Senhor está conosco, ainda que andemos pelo vale das sombras da morte. Significa que nós temos um Evangelho que nos mostra um Deus presente, mesmo que os nossos dias sejam difíceis. Um Deus presente mesmo que a gente precise passar por transformações, ainda que tenhamos um solavanco no caminho, ainda que caiamos da montaria, ainda que estejamos confusos, ainda que Deus tenha que dizer para nós: dura coisa é para ti recalcitrar contra os teus próprios aguilhões. É o que ele estava falando com Paulo: é coisa dura você dar a volta sobre si mesmo, para você começar a enxergar um novo caminho, uma nova oportunidade, um novo tempo. Às vezes Deus trabalha com corações duros, às vezes Deus trabalha com corações de pedra, mas Ele não desiste do coração duro, do coração de pedra, porque Ele quer que você lhe dê o coração que você tem, para que Ele possa trabalhar nesse coração e transformá-lo num coração conforme o seu coração. Tá bom? Terceiro lugar nessa passagem, vamos ler aqui, ó. Veja o verso 4, agora, 8:4. Vou ler aqui para caminhar. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Então a igreja passou por uma perseguição. Ao invés dela ficar aturdida, ao invés dela ficar frustrada, ao invés dela ficar deprimida, ela, ao ser expelida da sua condição, ao experimentar aquela diáspora, aquele dispersamento, a Bíblia diz que eles, por toda parte onde foram dispostos, eles faziam uma coisa: eles pregavam a palavra. Mas não foi por causa da palavra que eles foram expulsos, não foi por causa da palavra que eles sofreram, mas no meio dessa palavra pela qual eles foram expulsos, eles não abandonaram a palavra. Ao contrário disso, eles foram fazendo que essa palavra fosse semeada ao longo da sua fuga, ao longo da sua dispersão, ao longo do seu caminho. Sabe por quê? Porque Deus vai conosco no caminho que nós temos que trilhar, mesmo que a gente não entenda completamente o mapa, mas o Senhor vai na frente, porque Ele disse que nós devíamos segui-lo. Se nós somos seguidores, Ele é o líder da jornada, Ele vai na frente e nós caminhamos a sua caminhada, porque Ele vai liderando o nosso caminho. Eles iam dispersos pregando a palavra. O que aconteceu naquele momento? Um foi apedrejado, o outro era o perseguidor, e eles estão dispersos. Olha como Deus levanta pessoas no meio de situações as mais variadas que a gente nem imagina. Olha o que aconteceu aí, quer ver? Verso 6. Verso 5, né? Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. No meio da perseguição todinha, no meio da dispersão todinha, aparece um indivíduo chamado Filipe. Esse Filipe não era nem Estevão, nem Paulo. Ele era uma figura diferente, ele era um evangelista, que naquele contexto geral, ele vai sair da sua terra natal e vai para uma terra que parecia até uma terra inimiga, que era Samaria, diferente da sua relação com Israel. Então, lá naquela terra, ele começa a ser um pregador, anunciando para os samaritanos quem era Jesus Cristo. Veja o que vai acontecer aqui, ó. As multidões atendiam unânimes das coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo sinais que ele operava. No meio da dificuldade, aparece alguém pregando o evangelho, os sinais de Deus começam a aparecer no meio da adversidade, no meio do problema. É no meio da perseguição, no meio daquela situação toda, que Deus manifesta a sua
a sua graça. E Ele usa pessoas, como usou o Filipe. Ele usa você, Ele usa A, B, C, Ele usa pessoas. E Ele manifesta a graça dEle e o poder dEle no meio das situações que aparentemente são absurdas, são impossíveis, são ruins, são adversas. É uma perseguição, é um problema. Eu estou perdendo uma série de coisas, estou deixando para trás uma série de coisas, estou caminhando sem uma visão de futuro, mas olha a presença de Deus no meio da sua adversidade, no meio da sua dificuldade, no meio da sua luta. E Ele começa a fazer com que a graça dEle se manifeste tão poderosamente, que é o evangelho das boas novas no meio das nossas dificuldades. O evangelho das boas novas no meio das nossas dificuldades e lutas, no meio daquilo que a gente não pode controlar, daquilo que a gente não tem como defender, não tem como fazer, mas Deus vai mostrando através de pessoas especiais a graça dEle, o poder dEle, o cuidado dEle e as transformações que Ele pode fazer através de sinais que Ele vai operando na vida daqueles que estão na trajetória. Se você está no caminho, se você está numa luta, se você está numa batalha, se tem alguma coisa que te incomoda e te faz mover na direção que você não gostaria, saiba que Deus pode manifestar sinais da presença dEle, do poder dEle, do cuidado dEle na sua vida. O Evangelho é isso, é nos surpreender nas horas mais difíceis da vida com novas de grande alegria. É nos surpreender nas horas que nós não achamos que tem solução. Ele nos surpreende com novas de grande alegria. Então Ele usa pessoas. Lá Ele usou Estevão para dar um testemunho, depois usou lá o Paulo, numa situação especial, transformou o coração do Paulo e fez dele um apóstolo. Agora Ele está usando o nome desse Filipe, que é um evangelista, que vai pregar, vai testemunhar, no meio da dispersão. E ali o Senhor vai manifestar. Sabe por quê? Porque Deus não está restrito a uma situação geográfica. Ele vai com você onde você está. Ele caminha com você onde você caminha. Ele vive com você o que você vive. Qual a sua experiência? Ele participa da sua vida. Ele manifesta a glória dele onde você está. Ele não espera você chegar em algum lugar para que Ele possa abençoar a sua vida, porque para Ele não existe problema de espaço. Ele é infinito e é eterno, Ele é onipresente. Qualquer que seja a sua experiência, qualquer que seja a sua trajetória, qualquer que seja a sua dispersão, qualquer que seja a sua perseguição, qualquer que seja a sua situação, Deus pode manifestar no meio dela a sua glória, os seus sinais, o seu cuidado. É você crer que o Evangelho é a boa nova de Deus para todo aquele que crê. É o poder de Deus para todo aquele que acredita que Deus cuida daqueles que lhe prestam o culto. Vamos ver então o verso 7. Pois os espíritos imundos e de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados. O que aconteceu? No meio daquela situação toda, surge uma situação mais complicada ainda. Espíritos imundos, que estavam possuindo pessoas, dominando pessoas. E agora, no meio daquela situação tão angustiante, surge a graça de Deus para tirar daquelas pessoas a possessão demoníaca. Tirar daquelas pessoas a sua dor, tirar daquelas pessoas suas lutas e trazer para elas a cura, no meio de tudo que parecia impossível. Já no meio daquela situação, ninguém tinha qualquer esperança, a não ser a esperança das boas novas, que traz grande alegria no momento em que se manifesta o Evangelho de Cristo na vida da pessoa. Você já pensou, se você estiver passando um momento difícil, se você estiver numa situação que você não vê saída, que você não vê solução, se o espírito imundo está ali rodando a sua vida, ou se esse espírito está atazanando a sua ideia, o seu juízo, se esse demônio está próximo, rondando a sua história,
e você, no meio de toda essa impossibilidade, no meio de toda essa dificuldade, no meio de toda essa luta, surge uma luz de grande alegria, novas, boas, que tira o demônio, que tira o espírito imundo, que tira a dor, que liberta, que salva, que cura, que transforma e que te dá um ânimo novo para você continuar a caminhada, porque a caminhada não terminava ali. Ali foi uma manifestação de Deus, mas ali tem um ânimo novo para você continuar a batalha, continuar a luta, porque a nossa caminhada só vai terminar num lugar, no céu. Até lá nós estamos no caminho, até lá nós estamos na estrada, até lá nós estamos na jornada, e até lá nós estamos vivendo com a possibilidade de algo diferente do que nós gostaríamos acontecer conosco, e a gente tem que enfrentar, tem que viver, e pela nossa capacidade talvez entrássemos em desespero, mas o Evangelho é as boas novas de grande alegria, pode trazer alegria, pode trazer esperança, no meio das nossas desesperanças, né? Muitos paralíticos e coxos foram curados. Quantas pessoas são curadas pela graça de Deus? Quantas pessoas são transformadas pelo poder do Evangelho? Quantas pessoas veem restauração da sua fé? Quantas pessoas veem restauração das suas vidas, das suas famílias, das suas igrejas, dos seus relacionamentos? Quantas pessoas experimentam o poder e a graça de Deus? Este é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Graças a Deus que você não está sob uma perseguição violenta. Graças a Deus porque sua igreja não está dispersa pelo mundo. Graças a Deus que você vive num espaço confortável. Mas pode ser que dentro da sua vida esteja algum tumulto, alguma dificuldade, alguma luta, alguma situação que você não controla e não domina. Saiba que do mesmo jeito que naquele momento difícil, o Evangelho foi poder de Deus, na sua vida hoje o Evangelho pode ser poder de Deus, e vai ser poder de Deus, porque o Evangelho, disse Paulo, eu não me envergonho dele, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o que aconteceu depois disso. Apareceu um novo elemento na história, vai aparecer uma outra figura. Houve grande alegria naquela cidade por conta da manifestação de Deus, embora fosse uma perseguição. Mas vamos ver, veja o que vai acontecendo. Ora, havia certo homem chamado Simão, aparece aí agora uma figura nova. Que é essa figura nova? É o Simão. Ele aparece no cenário, aparece na narrativa. Ele estava ali na cidade de Samaria. O que ele fazia lá? Praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele uma grande personalidade. Então sempre vai aparecer no meio da jornada um Simão desse tipo, que vai trabalhar com ilusão, que vai te enganar, que vai te desviar, que vai querer fazer alguma coisa para você como se fosse um Deus poderoso, mas ele só é um anticristo, ele só é aquele homem da iniquidade, ele só é aquele que vai te desviar dos propósitos de Deus, porque vai conseguir fazer uma mágica iludindo o povo de Samaria. Pode iludir o povo de Fortaleza, pode iludir o povo da Iba, pode, porque esse homem não é uma figura solitária, ele tem representantes no mundo inteiro, ele é a representação daquilo que se opõe ao propósito de Deus, daquilo que se propõe ao Evangelho puro, limpo e claro. Este é aquele que, chamando sobre si a atenção, ilude, engana, mente, e você pode então crer e organizar-se em função desta ilusão, mas o Evangelho veio para te alertar que você não deve deixar-se iludir por coisa nenhuma, a não ser pelo Espírito Santo de Deus que habita em você e que te conduz em toda a verdade. É o Espírito da verdade, é o Deus poderoso da criação que cuida da sua vida e tem cuidado da sua vida. Esse indivíduo então, olha o que aconteceu com ele, olha só, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, quer dizer, ele tinha uma influência tremenda. Você já viu uma pessoa muito influente, mas que está levando a situação para um caminho ruim? Está levando a situação para uma ilusão?
Esse era um deles, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Então ele aparecia aos olhos das pessoas como um grande poder, como alguém especial. E isso não é difícil de acontecer, e as pessoas podem se envolver por uma personagem como essa aí. Então esse indivíduo está lá, no contexto geral, onde o pregador está presente, lá está esse indivíduo também. Veja o que aconteceu: aderiam a ele porque havia muitos, os iludiam com mágicas. Então, quer dizer, tinha uma produção que fazia com que as pessoas olhando para ele se iludissem. Ele estava no meio do cenário, mas olha o que aconteceu. Quando, porém, deram crédito a Filipe, quem era o Filipe? Era o pregador do evangelho. Quando deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados assim homens como... Então esse Filipe começa a pregar o evangelho e começa a acontecer uma transformação na vida daquelas pessoas. Olha o que acontece no verso 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres que ele praticava. Então ele pensou assim: rapaz, os meus milagres, as minhas mágicas aqui não são nada diante do poder desse Filipe. Esse Filipe aí está muito na minha frente. Às vezes pode acontecer de nós estarmos lidando com as coisas de Deus no nível das coisas humanas e carnais. Ele tinha essa percepção, mas olha como Deus é sábio nas suas coisas. Veja só, verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Olha, o Filipe não estava lá pregando? O evangelho estava crescendo? A igreja lá aprendeu, soube da notícia. Então enviaram para Pedro e João. O que significa Pedro e João? Aquela igreja que se preocupa com os seus liderados, aquela igreja que manda a sua liderança lá procurar aquelas pessoas para saber o que estava acontecendo. Então a igreja se interessou pelo destino daquelas pessoas, pela condição daquelas pessoas, e soube que o evangelho estava prosperando lá. Então eles mandaram esses dois lá para avaliar o que estava acontecendo. E quando eles chegam lá, eles começam a ter uma experiência interessante. Veja o verso 16: os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem. Então eles foram lá. Qual que era a preocupação deles? Aquelas pessoas estavam sendo batizadas, estavam se convertendo, mas a Bíblia diz que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. O que é a base da nossa fé e a sustentação da nossa fé? Não é a presença do Espírito Santo na nossa vida? Então eles foram lá e disseram assim: vocês precisam receber o Espírito Santo. Não é apenas uma religião que vocês estão abraçando uma fé que é um evangelho vivo, as boas novas de grande alegria. Então vê o que eles fazem lá. Porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome de Jesus, batismo nas águas, mas não tinham ainda experimentado o Espírito Santo. Veja o verso 17: então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então o Espírito Santo tinha sido descido lá em Jerusalém no tempo do Pentecoste, mas essas pessoas não tinham essa compreensão nem esse entendimento. Então esses apóstolos foram lá e disseram assim: a mesma coisa que aconteceu lá em Jerusalém vai acontecer com vocês, para que Deus esteja dando validação ao que está acontecendo aqui, para que não apareça que o evangelho é um negócio só dos judeus. O evangelho é um negócio para os confins da terra, e o Espírito Santo que estava lá agora está presente aqui no meio de vocês também. Significa que nós podemos usufruir os benefícios do Espírito Santo tanto quanto aqueles de Jerusalém no dia de Pentecostes. Por quê? Porque isso foi uma dádiva universal. E como esse não sabia, não conheciam, os apóstolos foram lá e fizeram esta oração, impuseram essas mãos e deram para eles a oportunidade de experimentar aquilo que a igreja tinha experimentado lá atrás. Então veja só, verso seguinte:
Vendo, porém, Simão, olha só, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos das mãos era concedido o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro para eles. Então o que o Simão queria? Comprar o dom. Eu quero negociar, eu quero barganhar. E esse não é o perigo do mundo atual? Você querer tratar as coisas de Deus como coisas materiais? Tratar as coisas de Deus como coisas que você barganha e negocia? Isso é um problema. Então a dispersão lá mostrou o coração das pessoas, porque é na luta que você vai vendo quem é quem, é no meio da perseguição que você vai vendo quem é quem, é no meio das adversidades e das provações que você vai vendo quem é quem. Naquele lá não tinha se batizado lá, o Simão? Não tinha abraçado a fé? Agora ele quer comprar o dom. O que ele quer? Eu quero ser igual aos apóstolos, eu quero ter esse dom. Por quê? Porque isso aí para mim vai ser rentável, vai ser bom. E o risco da gente inverter as coisas espirituais de Deus pelas coisas materiais dos interesses de cada um de nós. É importante a gente saber que o Senhor, Deus, está acima e além das nossas circunstâncias. Veja o verso seguinte: propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito. Ou seja, vamos negociar, conceda esse poder para mim, para que eu possa fazer isso. Ora, tudo era possível, desde que houvesse uma conversão verdadeira, desde que houvesse uma experiência verdadeira. Mas aqui não é uma experiência espiritual, aqui é uma barganha, é o perigo da carnalidade tomar o lugar da espiritualidade. É o perigo de nós não sermos espirituais quando deveríamos ser, e sermos carnais quando não deveríamos ser. Então a igreja tem que ter uma sensibilidade muito grande, para no meio das lutas, das dores, das dificuldades, não perder o foco. O foco não é ganhar o poder para usar, o foco não é que Deus vá resolver meu sonho, minha alegria, isso ou aquilo. O foco é o que Deus quer fazer na vida do seu povo, na vida de cada família, na vida de cada um de nós. O foco é qual é o propósito de Deus para a nossa vida, e não qual é o meu interesse sobre as coisas de Deus para eu me dar bem. É diferente, era o que o Simão queria. Eu tenho que ter o cuidado para não deixar que as coisas materiais se sobreponham às coisas espirituais, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê, é nova de grande alegria, mas não é para fazer o que a gente quer fazer manipulando o Evangelho, é para a gente fazer o que Deus quer que seja feito, para a gente ser crente fiel ao Senhor, para a gente ser crente segundo o coração de Deus. O Simão tinha se batizado, estava envolvido com o pessoal, mas olha o coração dele, estava querendo tirar vantagem naquela situação, porque ele ficou impressionado com o poder de Deus, e queria que esse poder estivesse disponível para ele, mediante pagamento, a fim de que ele pudesse exercer isso. Se ele já tinha o hábito de fazer isso, imagine agora com esse poder, ele poderia ser muito mais bem sucedido no seu negócio de magia e de ilusão. É um problema que a gente tem que parar e pensar, que o Evangelho tem uma pureza tão grande, que não pode ser misturado com as nossas carnalidades humanas. Ao contrário, o Evangelho tem que ser tão distinto da nossa carnalidade, que ele possa nos inspirar a deixar de lado o velho homem e a nos vestirmos do novo homem, da novidade de vida que o Senhor tem, né? E veja o verso 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Olha a avaliação do Pedro sobre a postura do Simão. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não se adquire o dom de Deus pela maneira errada, pelo meio errado, porque é dom de Deus, e Deus não se engana, Ele sabe a quem Ele dá o dom e por que Ele dá o dom. Ele dá o dom para honrar e glorificar o nome dEle e abençoar as pessoas com o dom que Ele dá.
Não é uma bênção egoísta. Deus nos dá dons para nós sermos bênçãos naquilo que Ele pretende realizar em nós e através de nós, né? Faz sentido? Veja o que aconteceu então depois, ó. Não tens parte nem sorte nesse. Então Pedro e João, que representam agora a liderança da igreja, chegam lá e dizem assim: olha, você não tem parte nesse ministério. No ministério do Filipe, você está fora. Você não tem parte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aí olha como que o apóstolo agora trata aquela questão. E ele trata da retidão do coração, do caráter, do comprometimento, da vida cristã que honra a Deus. Então nós temos que parar um pouco e pensar: puxa vida, o evangelho é isso. O evangelho é a pureza do coração, é a pureza das intenções, é a nova de grande alegria que mostra que Deus cuida de cada um de nós, do seu povo. Olha para nós, olha para a nossa jornada, olha para a nossa situação, olha para o que nós estamos enfrentando e dispensa sobre nós bênçãos que podem fazer aquilo que foi feito lá com Filipe: expulsa o demônio, sara as feridas, cura as dificuldades, traz a saúde mental, renova a fé. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Veja só o que aconteceu com esse indivíduo. O que o apóstolo diz? Arrepende-te, pois, da tua maldade. Eles entenderam como uma maldade, e eles pedem arrependimento. O evangelho exige arrependimento. O evangelho exige arrependimento de pecado, exige arrependimento das coisas que nós fazemos erradamente, das nossas intenções erradas, das nossas propostas erradas. O evangelho exige de nós um arrependimento. Olha, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Então, nesse contexto do evangelho, revelando aquilo que está no nosso coração. Então, o que o Senhor diz? Dá-me o teu coração, porque o coração do homem é enganoso. Então pode ter muito intento maligno dentro do nosso coração, e nós temos que ter a sensibilidade para que o evangelho de Deus, o evangelho nova de grande alegria, o poder de Deus entre na nossa vida, faça uma vasculhação total e tire de dentro. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada penetrante, que vai até lá no interior da nossa alma e serve para discernir as intenções do coração. Então a palavra de Deus é para nos trazer clareza sobre o que está dentro de nós, sobre quais os nossos motivos, quais as nossas intenções, a fim de limpar a nossa vida para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, para que a igreja seja pura. Quem é que vai ser aceito perante Deus? Aquele que comparece perante Ele com mãos limpas e corações puros. Como é que você louva a Deus? Aquele que é limpo de coração e de mãos puras. Então o Simão não passou na prova, embora fosse batizado, embora estivesse ali participando, empolgado com o que estava vendo, mas não passou na prova, né? Então Deus pode perdoar o seu pecado. Veja lá o que aconteceu: pois vejo que estás em fel de amargura e laço de... Mas o Simão não tinha nem consciência disso, ele estava querendo comprar o dom. Mas o Pedro olhou para ele, o João olhou para ele e disse: vejo que você está em fel de amargura e laço de... Quantas vezes nós estamos em laço de iniquidade, nem sentimos, nem achamos, nem percebemos. Quando nós nos damos conta, estamos enrolados no laço do passarinheiro, e de repente, tudo que parecia tão natural, a casa cai, porque não está construída sobre a rocha. Então o que ele diz lá? O Pedro diz: olha, eu acho que você está enrolado com esse seu sentimento, com essa sua intenção. É melhor dar uma revisada, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Veja o verso 24. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Então ele reconhece que ele precisava de oração.
e pede àquelas pessoas que lhe deram uma compreensão sobre o que estava acontecendo, que orasse por ele, para que ele pudesse se restaurar. Eu acho que o caminho é esse, é a gente sempre ser sincero naquilo que está dentro da gente, e falar com Deus sobre aquilo, e orar sobre aquilo, para que não sobrevenha sobre nós o julgamento daquilo que nós estamos fazendo erradamente, com motivos indecorosos, ou coisas que não são aprovadas pelo Senhor, né? Verso 25 para encerrar, diz assim: eles porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Depois de tudo isso, voltaram para Jerusalém, levando o relatório do que tinha acontecido lá e de como eles oraram por aquelas pessoas que estavam sendo evangelizadas pelo Filipe. Curiosamente, o Espírito Santo vai pegar o Filipe depois disso tudinho e vai botar numa estrada deserta para evangelizar o eunuco da rainha de Candace. E ele vai e faz a obra, e depois ele volta e continua pregando nesse mesmo contexto, para que nós possamos saber que o Evangelho ele reúne as boas novas de Deus de grande alegria para nós. Então hoje nós vimos aqui a figura do Estevão, lutou, batalhou e pela sua fé foi sacrificado, mas na sua luta Deus não o abandonou, ele esteve com os olhos no Senhor e na hora final entregou sua vida ao Senhor. Temos Paulo, que tinha uma visão errada, mas o Senhor o encontrou no caminho de Damasco, trocou sua visão e fez dele um apóstolo importante para o Evangelho. Deus transforma vidas. Vimos o Filipe, um pregador que no meio das dificuldades e lutas não deixou de ser o evangelista que sempre foi. Pregou, batizou, ensinou, e assim a igreja cresceu e chamou a atenção até da matriz lá em Jerusalém. Então foi uma bênção, uma vida como a do Filipe. Nós podemos modelar o Filipe e sermos evangelistas também no meio das nossas lutas e dificuldades, no meio das nossas tribulações. Ao invés de ficarmos reclamando, podemos estar transformando vidas pela pregação do Evangelho. Em quarto lugar, nós temos aí o Simão. Simão, que representa aqueles com sentimentos duvidosos, inseguros, né? Que precisam passar por uma experiência de arrependimento, transformação, e isso é o Evangelho que nos mostra. O Evangelho está nos mostrando isso, está falando conosco sobre essas pessoas, para nos ajudar a ver o que está dentro dos nossos corações. E por fim tem aí a visão de Pedro e João, apóstolos do Senhor, que foram lá, ajudaram aquelas pessoas a encontrar o caminho, a se organizar como corpo de Cristo. A nossa igreja também tem a sua liderança, tem seus diáconos, tem seus líderes que ajudam, que cooperam para que a nossa igreja seja um corpo saudável, um corpo unido. Os nossos professores de escola dominical, os nossos líderes de música, os nossos líderes de pequeno grupo, os nossos líderes em todas as áreas, de casais, tudo. Nós somos uma comunidade de fé que luta para encontrar o caminho certo, andar nos caminhos do Senhor e fazer da nossa igreja uma igreja pura aos olhos do Senhor, uma igreja santa aos olhos do Senhor, uma igreja que não é perfeita, mas é coerente na sua busca permanente pela sua aproximação do Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nós temos que ter esse coração inclinado às coisas de Deus. Faz sentido? O Evangelho então é boas novas de grande alegria. Não fique triste. Para você, se tiver desviado, tem solução. Se tiver desanimado, tem solução. Se tiver na peia, tem solução. Se tiver, tem solução, porque o Evangelho não deixa ninguém para trás. Ele leva todos aqueles que aproximam do Senhor para o porto seguro. Por isso que a Bíblia diz: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Seja qual for a nossa situação, aproximemo-nos do Senhor e Ele não nos lançará fora. Se precisamos de arrependimento, hoje é o dia.
Se precisamos de transformação, hoje é o dia. Se precisamos de cura, hoje é o dia. Se precisamos rever alguns sentimentos, hoje é o dia. Se precisamos reafirmar nossa posição de testemunha do Evangelho, hoje é o dia. Se precisarmos, hoje é o dia. Porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nosso socorro bem presente em todas as circunstâncias. Amém?